Olá pessoal, tudo bem? Vai fazer a live hoje sobre a responsabilidade civil do Estado em relação aos desastres das chuvas que ocorreram aqui na região metropolitana. Eu estou um pouco, vamos dizer, não sei se adoentado, mas vou fazer essa live mesmo em espírito. Mas aí nós vamos falar com alguns convidados aqui, que o Ernesto Viriato, do Pernambuco Filosófico, a Marielle Eden, do Instituto EA, para falar um pouco sobre a questão do sofrimento das pessoas lá, diante da situação, né? Ela que está trabalhando com essa distribuição de donativos. E nosso representante do Pernambuco Filosófico, Ernesto Viriato. E o nosso amigo aqui, de última hora, Santo Serafim, né? Eu vou colocar aqui o texto da live. Vou fixar aqui com os pixels, ok? Só um minuto. Ficou um pouco longo, mas deu, né? Eu vou aqui enviar convite para as pessoas. E vamos lá, vai entrar o Instituto EA ou vai entrar a Marielle? Eita, meu amigo, boa noite. Boa noite. Eu acho que Ernesto não vai ficar com ciúme de você não, viu? Mas, assim, pelo que você postou aí nas suas redes sociais, eu vi que você está bem ativo nas questões das chuvas. Sim, sim. Como eu falei para você logo cedo, a ideia é mostrar a ponto de vista para a população. Sim. Eu mesmo hoje eu vim vestido para falar com o povo, eu não vim falar com o advogado. Eu estou aqui, perdão ao que diz o ministro Marco Aurélio Mello, não vou tratar com vossas excelências hoje, eu vou tratar com o povo. Vou falar sobre o direito do povo. Então, eu vim aqui com o povo. E vou falar, e a gente vai falar aqui de forma mais clara possível para ajudar as pessoas e ajudar também a quem estiver interessado no tema para arrecadar com os donativos. Eu vou passar aqui o convite para a Marielle. Eu vou passar o convite também para Ernesto, que eu acho que Ernesto ainda está entrando. Mas a sua camisa é muito bonita, viu? Eu tive um problema, né, com essas chuvas. Algumas das minhas camisas, ficaram um pouco, como é que se diz? Estavam guardadas demais, ficaram com aquele cheirinho, né? Tem que dar uma lavada legal. Mas aí. Eu tô com essa aqui que eu ganhei como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Não ela é música, mas assim, ela faz. Mas daqui para lá eu me lembro do Fabiola Beni, né? Mas ela não é guitarrista, é outro nome. Olá, Marielle. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ernesto, tua câmera acho que está virada do lado oposto aqui, Ernesto. Pronto, agora, meu amigo. Agora. Eu estava falando aqui com... eu tomei a liberdade, perdão vocês, de chamar Serafim, assim, de última hora, porque eu vi que ele estava postando muita coisa de uma amiga, uma amiga ou uma parente sua que está arrecadando. Minha sobrinha. Minha sobrinha, ela perdeu quase tudo. Isso. É fogo isso. E aí eu estava conversando aqui com ele antes que a ideia da live é falar do direito para o povo. Não é aqui para dar aula para advogado, não é para vender palestra, não é para fazer nada disso. A ideia aqui é falar para o povo e chamar pessoas que estão participando ativamente desse, infelizmente, um desastre. Um desastre aí que já tem mais de acho que 121 mortos, não, 127 mortos e 9 mil desabrigados. Então, vou fazer as apresentações aqui. A Marielle é do Instituto EA, Estrada do Amanhecer, que está arrecadando também. Ela tem um grupo de assistidos lá em Jaboatão.
E aí está enfrentando alguns problemas, inclusive de logística, não é, Marielle? E aí é interessante você falar um pouco sobre o Instituto aqui, que a gente colocou o Pix, inclusive, na live, uma live solidária. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto, Marielle, por favor. Certo. Boa noite. O Instituto EA, ele nasceu na pandemia. Lá em 2020, fizemos nossa primeira ação, que foi um Natal dos pobres, onde a gente conseguiu atingir 60 famílias que moravam em situação de vulnerabilidade. E a formiguinha continuou incomodando. Não dava para fazer um evento uma vez no ano. E a gente continuou. Trabalhou 2021 inteiro com 2 grandes eventos. Fez um São João ano passado e um Natal que teve muito mais assistidos. E mensalmente a gente trabalha com de 15 a 20 pessoas, que a gente faz uma lista de prioridade e sempre troca a cada 6 meses. Mas no São João e no Natal, eles recebem, mesmo assim. E essas pessoas, para ela conseguir o alimento, as roupas, elas têm que fazer algo. E o que elas fazem? Elas participam de diálogos feitos por estudantes de psicologia, que é o Meu Nome é Primavera, que a gente faz um diálogo para elas entenderem a situação. Aí cada encontro é um tema. E essas pessoas que vão para esse diálogo que recebem a cesta básica. Já outro projeto que a gente tem são o pré-vestibular, que a gente trabalha não só com adolescentes, mas também chegaram pessoas adultas que queriam fazer o Enem, só que não tinham condições de pagar um pré-vestibular. O pré-vestibular ele funciona 2 vezes por mês, são 2 sábados, e o Meu Nome é Primavera uma vez no mês. Além do que, a gente tem uma feirinha que ela atinge mulheres negras e que elas podem vender numa área que é privada, porque aqui em Jaboatão, não sei se vocês sabem, é proibido feira pública. Não pode ter feirinha. Eu não sabia. Então, do lado do Instituto, é uma área privada. E as pessoas que estão no Instituto é dono do local e cedeu o local para fazer a feirinha, onde sempre tem doces, din-din, dentre outras coisas, e é bem animado o local, que também funciona 2 vezes ao mês. Só o que aconteceu? Aqui onde a gente mora em Jaboatão, eu moro na região Praias. Só que vocês pensam que a região Praias é só edifício, é só área nobre. Só que a região Praias, ela tem uma faixa de área nobre e atrás são várias comunidades. A comunidade que a gente mora é o Dom Helder, que é à beira da Lagoa do Náutico, que também é conhecida como Lagoa Olho d'Água. E quando aconteceu as chuvas, muitos nossos assistidos, eles moram à beira da lagoa. Exato. E eles perderam tudo. Tudo. Literalmente tudo. Não tem nada. As casas estão abandonadas. E quando aconteceu o volume grande de água, indicaram para eles irem para um abrigo lá em Barra de Jangada. Nem foi um abrigo aqui na região. Porque estava acontecendo união para ajudar as pessoas da Lagoa, só que os nossos assistidos tiveram que ir para Barra de Jangada. Só que as aulas de Jaboatão voltam quarta-feira. E eles estão totalmente desabrigados. E sem previsão de voltar para casa. Outra coisa que a gente decidiu fazer é esse plano emergencial, porque agora ia acontecer o São João. A gente sempre faz o São João, só que a gente decidiu postergar o São João para conseguir ajudar mais rápido essas pessoas. Então, no dia 11, 18 e 25, a gente vai fazer 3 ações contínuas. Com o primeiro dia, entrega de material de limpeza e kit de higiene. Vai ter
vai ter uma recreação para as crianças e um jantar que a gente vai fazer para entregar a eles. No dia 18 vai ser entrega de roupa, vai ter também vai ter uma palestra para eles entenderem o que é política pública, para eles entenderem que isso afeta diretamente eles. E vai ter um outro jantar. E no dia 25 vai ser a entrega das cestas, com uma outra festividade e um jantar. Então, essa foi a nossa programação desse mês. Eu agradeço muito a Túlio por ter entrado nessa. A gente está precisando muito de ajuda, porque quando aconteceu as chuvas, a gente perdeu muita coisa. Não só foram os assistidos que perderam. Todas nossas roupas virou lama, tentou lavar, mas não deu certo. Ficou com aquele cheiro de mofo impregnado. E a geladeira queimou. Aí a gente, assim, né? A gente, mas vamos pensar nos outros, depois a gente pensa na gente. O que conseguir chegar é bom. Do contrário, a gente tá tranquilo. Então, se vocês puderem ajudar, contribuir, compartilhar, o Instagram do Instituto é Instituto EA, que é o Estado do Amanhecer. Tem outras pessoas aqui na live que fazem parte do Instituto. A gente está tentando mobilizar comerciantes da área que já ajudam a gente, só que para ser ponto de arrecadação, minha casa é um ponto de arrecadação, a sede fica na Rua Caracol, 149, Candeias, só que o bairro é Dom Helder. E também temos outros pontos, como academias, lojas de frios, dentre outras coisas. Ok, Obrigada. Marielle. Eu vou passar aqui a palavra para Ernesto. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo. Eu queria, primeiramente, dizer que é uma honra estar na mesma live que o mestre das mentes ordinárias, doutor Serafim. É uma honra dividir a tela com ele. E com o melhor advogado da região metropolitana do Recife, doutor Túlio Vasconcelos. Inenarrável. Minha nobre dama, boa noite. Seguinte, eu gostei muito da iniciativa do Túlio, porque coincidiu das chuvas. Eu estava muito doente essa semana toda passada. Eu e o Thomas caímos doentes ao mesmo tempo, cara. E a gente move o Pernambuco filosófico por conta própria dentro do nosso espaço de tempo. Então, assim, coincidiu da gente cair doente e a gente não conseguiu fazer ações mais positivas nesse lance. Então, quando você convidou, para mim foi muito prazeroso, porque coincidiu da gente fazer essa ação. E aí eu quis entrar pelo Pernambuco, que eu estou considerando essa a live de número 80, para que a gente possa tentar reverter alguma coisa. Dentro da possibilidade, eu moro numa região onde, aqui onde o meu bairro mesmo, onde eu moro, Areias, que Areias é muito grande, mas onde eu moro aqui na Vila Tamandaré, a gente aqui não alaga, mas em volta ficou muito feio o cenário. Icepe ficou debaixo d'água, a Estância fica sempre debaixo d'água, Jardim São Paulo ficou debaixo d'água. Então, assim, aqui o processo foi muito feio também. A gente aqui está arrecadando donativos, está fazendo todo o processo da associação aqui também. E a minha forma de tentar ajudar dentro dessa possibilidade, enquanto eu estou me recuperando ainda, é pedir para que vocês façam esse Pix aí para as instituições que estão sendo faladas aqui hoje. Valor de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, o que puder doar, para a gente tentar ajudar um pouco, né, e amenizar a dor de tantas pessoas que perderam tudo. Porque, como minha amiga falou aqui, não é só a comida, né? As pessoas perderam geladeira, fogão, TV, roupas, móveis, até a casa. Muitas pessoas perderam até a casa toda. E isso é uma coisa que a gente tem que também atentar. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo com vocês a tela. E quando eu puder de novo ter a palavra, eu vou passar alguns dados para vocês aqui. Ok, meu amigo. Na verdade, isso surgiu uma inquietação muito grande. Eu vi o pessoal perdendo tudo, a questão dos morros também. E como alguém que atua na área do direito, eu vejo que isso tem responsabilidade, sim, do Estado. E quando eu falo Estado, eu não falo somente do Estado ente federativo, né? O governo do Estado. Eu falo do governo federal, falo do Estado, do governo estadual e das prefeituras, principalmente das prefeituras, né? E o que acontece?
Na Constituição, ela diz que as pessoas jurídicas de direito público e privado, que lá prestam serviço para a população, elas são responsáveis por algum dano que causam por alguma atuação ou omissão, certo? Nesse caso, a gente vê aí a questão das chuvas, né, que são recorrentes. A gente vê muitas obras inacabadas, muitos projetos de retirada de pessoas de área de risco que não são cumpridos, como aquele do Jardim Monte Verde, que há 10 anos atrás houve um projeto de moradia popular e que não foi cumprido, não é? E daí, o que é que pode ser reparado? O que é que pode ser buscado com reparação? Não é isso? A gente vê aí que as pessoas perderam casa, perderam, até outras pessoas perderam a vida, pessoas que dependiam dessas outras pessoas que perderam a vida. Então, o que é que diz o nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição e nossas leis? Né? O Estado é responsável. Agora, tem duas formas de pensar, né? A rigor, o Estado é responsável objetivamente, independente de culpa. Ele precisa agir. É o porquê do Estado existir, né? O Estado, a prefeitura existir, é para prestar serviço público, para proteger os cidadãos. O que a gente vê é algo que nunca é feito de forma satisfatória. Entendeu? E aí, o que é que diz aqui a lei? A lei vai dizer o seguinte: o Estado precisa ressarcir aquelas pessoas em tudo que elas perderam. Se perdeu a casa, tem que ressarcir conforme a casa estava antes do evento acontecer. Se perdeu um carro, também. Se perdeu a vida, né, as pessoas, os dependentes que lá estão e precisam daquela renda da pessoa que sustentava os filhos, né, alguns dependentes que são deficientes, né, pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, elas têm o direito de ter uma pensão especial. Uma pensão, dependendo da questão, né, uma pessoa com deficiência até a morte. A pessoa que é uma criança, na verdade, até o momento da maioridade. Então, isso o Estado tem que garantir. Isso não como é que se diz? Isso não é agrado. Isso não é esmola. Tá entendendo? Isso é obrigação. Eu vi quando o Ernesto falou essa semana que o problema é quando você vê alguém desabrigado que agradece a um prefeito por estar morando numa escola. A questão é que essas pessoas, elas não sabem do direito delas. E aqui a gente vem trazer justamente isso. E aí, o que é que diz aqui? Vamos lá. A lei, ela fala o seguinte: essa indenização, ela pode ser amigável ou pode ser judicial. Certo? O que acontece com o judicial? Há um problema muito sério em relação a processos contra o Estado, porque o Estado, ele tem algumas regalias em relação a qualquer pessoa, certo? Por quê? Porque ele defende o direito, o dinheiro público. Então, qualquer coisa que vá pedir indenização ao Estado, você está tirando dinheiro público. E aí, o que acontece? Tem um problema, que a gente tem um problema de segurança jurídica, ou seja, de como são julgados esses casos, que fala o seguinte: olha, alguns tribunais falam, não, é objetivo, ocorreu dano lá, a pessoa perdeu tudo, o Estado tem que pagar. Ok. Tem outros tribunais que não, que falam o seguinte: como a Constituição, no artigo 37, ele fala o seguinte, que fala que é responsável de regresso, né, tem lá uma responsabilidade regressiva para aquela autoridade que não fez o que era para fazer. Aí vamos lá, pode ser um secretário, pode ser um prefeito, entendeu? E o que acontece? Quando vai para essa pessoa, ele diz que a responsabilidade é subjetiva. E o que é que diz quando essa responsabilidade é subjetiva? A vítima tem que provar que ocorreu aquilo e como ocorreu. O que acontece é que as pessoas, quando ocorre um desastre desses, eles não têm registros de... Agora, graças a Deus, com a democratização das redes sociais, eles têm. Mas o que acontecia? As pessoas não tinham como tirar foto do que aconteceu, o que foi antes, o que depois, e nem sabe disso. Né? Porque ele fala o seguinte: tem que ter... vamos lá. Ocorreu um fato, o Estado
a prefeitura, ela se omitiu, não fez nada para aquilo ali, não fez nada para prevenir, não fez muro de arrimo, não fez, colocou na plástica em encosta, não fez drenagem, não fez nada. Ocorreu aquilo ali. Por causa disso, há um nexo causal, choveu bastante e aquilo ali provocou aquele desastre. Então aquilo ali provocou dano à pessoa. Aí, não, mas foi um fenômeno assim, sem outro precedente. Todo ano ocorre isso. Nesse ano ocorreu de forma mais exacerbada. Todo ano ocorre isso, né? E aí o que ocorre? Eles chegam para a população, né? Chegam lá, falam para eles, olha, eu vou aqui dar um auxílio, uma verba assistencial, você assina aqui, e aí você vai ficar recebendo R$ 200 por mês. Só que o que acontece com isso? Eles encaram isso como um ajuste de indenizatório, só que não é. Isso é uma assistência. Aí o que a gente fala? Não, vamos entrar no... Vamos procurar a justiça. Porque falar a justiça, perdão a forma que eu estou falando aqui para os advogados, mas eu estou falando a forma do povo. Vamos procurar a justiça? Né? Aí o pessoal pode procurar a Defensoria Pública, o pessoal pode procurar um advogado que faça pro bono. Eu estou fazendo pro bono de algumas pessoas. Entendeu? E aí, a gente pode dar andamento nesse processo na justiça comum. É um processo que demora um pouco, mas por que é importante isso? Os gestores públicos precisam ter respeito com as pessoas. Entendeu? Isso deve servir de caráter pedagógico. Isso tem que mostrar a eles que não... eu vou deixar lá, vou aqui deixar de fazer, como a gente viu aqui, a Prefeitura de Jaboatão usou apenas 10% do orçamento direcionado para a questão das chuvas, a de Recife 17%, e o restante do dinheiro, porque ele foi empregado. Entendeu como é que é? E aí a gente tem alguns casos que o pessoal assim percebeu, porque houve uma união de pessoas com o mesmo interesse, que foi o caso das crianças com microcefalia. Né? Ali foi uma questão de omissão do Estado em relação ao que a gente tinha de programas para combate à chikungunya, dengue, e hoje a gente tem a pensão especial para essas crianças. Então, funciona. A questão é que isso não é difundido. Agora, não é difundido por quê? Né? Essa é a pergunta. E aí, como meu caro Ernesto disse que tem alguns dados para apresentar aqui, eu acho que esses dados podem até ajudar a gente a responder essa pergunta, não é, Ernesto? Vamos por etapas. Essa chuva de 2022 foi a segunda maior da história do Recife, né? Nós tivemos uma enchente na década de 70, onde o Rio Capibaribe transbordou, que atingiu várias pessoas num contexto bem maior do que essa. Inclusive, minha avó, que está com 91 anos, passou por isso. Ela tinha uma casa na Agamenon Magalhães, onde a água chegou no teto. E várias pessoas perderam tudo, inclusive ela na época. E não é que estas chuvas de 2022 elas foram mais agressivas, é que elas estão agressivas a cada ano. Por quê? A gente está vivendo um processo climático, a gente está vivendo um processo de falta de urbanização, falta de saneamento básico, falta de política pública de estrutura de residências e moradia. Então, é uma bomba que está prestes a explodir, ela ainda não explodiu 100%, ela explodiu parcialmente. Pois é. Porque se ano após ano está aumentando por um processo da natureza e o poder público não está se responsabilizando por tal, uma hora vai acontecer bem maior, onde a gente não consiga nem estruturar os serviços básicos. Então, essa é questão de tempo. Então, para você ver, nós tivemos nessa chuva de agora 127 mortes. Número atualizado agora. 127. Na sua grande maioria, pessoas pobres. Lógico que teve pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor, mas na sua grande maioria, pessoas que não conseguem se reerguer facilmente. Aí eu comecei a pesquisar e eu participei de uma aula ontem e conversei com a minha cunhada, que é jornalista, e a gente começou a bater um papo. O Brasil, Túlio, ele é um país riquíssimo em leis. Você sabe melhor do que eu.
Nós temos leis para tudo. Nós temos as leis, que eu também vou falar um português bem tranquilo. A gente tem as leis que funcionam e as leis que não funcionam. E no contexto geral, de um tempo para cá, a gente está vindo numa bola de neve de falta de punição às coisas simples que poderiam ser tomadas porque está na lei. Então, vamos lá. A gente está desde 2011 com o mesmo partido político na prefeitura da cidade do Recife. Isso. Desde 2011. A gente está desde 2007 com o mesmo político no governo do estado de Pernambuco. Então você vê que tempo a gente teve para uma política pública habitacional. O que é a política pública habitacional? É aquela que você vai pensar a pequeno, médio e longo prazo para que você evite que aquela situação aconteça novamente corriqueiramente. E como você falou, ano após ano está acontecendo. Nós não tivemos, desde o ano retrasado até agora, a entrega de nem de 1/3 do que foi prometido de habitação para os moradores de baixa renda. Recentemente, agora, antes das chuvas, a gente teve um incêndio lá naquelas casas de palafita no Pina. Até agora não foi resolvido nada. Aí você fala, a ação contra o Estado é importante. Concordo. Quanto mais você processa, mais o poder público vai ter que se defender. O problema todo é que, a cada 10 causas colocadas na justiça contra um governo do Estado ou uma prefeitura, 9 são perdidas. E aí você perde tempo, você perde paciência, você perde saúde, porque você, como advogado, sabe melhor do que eu, que é um processo doloroso. Então, quando uma pessoa de baixa renda que chega assim e fala, eu queria agradecer ao prefeito tal, porque ele me deu alimentação e uma escola para dormir, você vê que o problema maior do nosso Estado não é somente você processar o poder público, e sim a educação e a conscientização desse povo, que infelizmente não consegue se libertar das amarras que estão prendendo eles nesse mesmo processo político. Porque você vê, eu sou apartidário, todo mundo sabe disso, que vê minhas lives, eu não tenho partido, mas eu tenho ideologia política. Eu procuro sempre estar voltado mais a uma determinada ideologia. Eu procuro, dentro dessa ideologia, estar escolhendo um candidato. Mas está tão difícil e tão complicada a situação que a última vez que a gente teve uma política pública de melhoria em habitação em morro foi em 2008. Veja o tempo. Acho que foi com o João Paulo isso. Exatamente. Em 2008. Quer dizer, esse ano a gente já tem mais um candidato do mesmo partido político que está prometendo as mesmas coisas de mudança e se bobear ele vai ganhar novamente. Que mudança, né? Que mudança, né? Exatamente. Esse é o problema. A gente não consegue estruturar um processo educacional que mostre ao povo que precisa cobrar, modificar e exigir da forma correta dos governantes. Porque, gente, ninguém mora em morro porque quer, não. Mora porque precisa. Só para completar minha fala, nós tivemos a visita do governo federal aqui no estado. O que é que aconteceu? O governo federal ficou brigando com o governo estadual aqui. Foi. Uma bate-boca, acusação, dedo para lá, dedo para cá. E o pobre continua na escola porque não tem estrutura para voltar para casa dela. Tem pessoas que estão hoje, ainda sem conseguir sair de casa, e pessoas que ainda não conseguem ter uma água ou uma comida porque ninguém de nenhuma prefeitura foi visitar eles. Porque se em Recife está ruim, imagine Jaboatão e Paulista. Jaboatão, Paulista, Camaragibe. Então, essa questão aí, a gente vê a omissão do governo federal também, que a gente vê a questão do recurso destinado a desastres, né, com chuva e tudo mais, ele vem diminuindo cada vez mais, né? A gente vê aí a omissão na esfera estadual também, que, poxa, nunca houve uma arrecadação em 10 anos, como houve agora, 44 bilhões de reais, e a gente não vê nada repassado para os pequenos municípios cuidarem da sua população. E a gente vê aí as prefeituras, que é onde presta serviço diretamente para a população, a gente vê que usaram 10% do recurso destinado para isso. Então, eu entendo
Ernesto, quando você fala sobre é desgastante entrar com ação contra o Estado, né? É porque é o seguinte, como eu falei antes, agora há pouco, né? É colocado... Eu vou falar um pouco de juridiquês aqui para tentar explicar por que né? Como eu disse, em regra geral seria responsabilidade objetiva. O que acontece é por causa do final do que tem lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, é dizendo que o poder público ele pode responsabilizar aquele particular, aquele agente público que fez isso. Então, o que ele faz? Ele faz uma denunciação à lide, que é uma questão jurídica que traz essa pessoa, e aí a vítima ela tem que provar. Ela tem que provar que aquele agente público teve culpa. Só que como é que prova isso? Entendeu? Prova com documentação, prova com imagens, cobra com argumentos, cobra com perícia. A questão é que essas pessoas elas não têm acesso a esses mecanismos. É isso que acontece. Entendeu? O que é que cabe a nós como sociedade? Vamos lá, a gente viu uma mobilização muito grande com a questão das crianças com microcefalia, eles conseguiram. Elas conseguiram. As mães lá das crianças com microcefalia conseguiram. A gente precisa aglutinar. Por isso que aqui a gente está conversando com uma pessoa que trabalha filosofia e política, está conversando com um artista cultural aqui, e está conversando com uma pessoa que está à frente de um instituto que ajuda outras pessoas. Essa ideia da gente aglutinar, juntar forças para fazer algo por essas pessoas. Por quê? Eu, como advogado sozinho, eu não vou conseguir sem estrutura. Você, como questão política, você não pode educar, mostrar as coisas sozinho. Como meu amigo Ernesto Serafim lá, Santo Serafim, da Inácio, eu tô meio adoentado também. Quase perto. José Inácio também não pode difundir essa questão sozinho. Então, a gente está aqui fazendo essa live para arrecadar e trazer a população para que ela se mobilize e que a gente possa criar núcleos, como há no Instituto Estrada do Amanhecer, para tentar ajudar essas pessoas, seja de forma jurídica, seja de forma educacional, seja de forma cultural, ou seja de forma através de donativos. Ok. Eu queria que você falasse um pouco também, José Inácio. Falasse um pouco aí também. Você tem falado muito esses dias nas redes sociais sobre isso. Meu nome é José Inácio, tá? Santo Serafim. E assim, eu vou estar falando para você que está assistindo a live, e como já tem essa parte política, essa questão filosófica da coisa, para mim é para você que está assistindo, e dizer o seguinte: tá aí o Instituto Estrada do Amanhecer. Marielle, não é isso? Isso. Já fez a solicitação, não deixe de ajudar. E eu vou dar um testemunho, pessoal. E eu vou dizer isso assim, uma coisa que aconteceu comigo. Ernesto talvez saiba disso, porque eu já tinha comentado com ele sobre uma questão de uma editora. Mas eu vou contar agora. Quando a minha sobrinha, a primeira coisa que eu vou estar comentando, você que está assistindo, com 2, com 5, porque muitas vezes o pessoal, como vocês comentaram aí, às vezes a gente, não é só a questão de comida, é a questão de roupa, a questão da água limpa, a questão de higiene, de creme dental, de pasta de dente e por aí vai. Então, as pessoas necessitam disso. E aí, quando eu sou vizinho, né? Estou sabendo agora que sou vizinho de Marielle, eu moro ali perto de Dom Helder, e realmente, ali a Lagoa do Náutico, quando enche, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. As pessoas literalmente perdem tudo. Ali, Dom Helder já foi uma situação ainda pior na época, hoje ainda crescente, dos imóveis ali em Dom Helder ser baratíssimos e serem lugares. É um lugar que é bom de se morar, porque tem tudo próximo. Você não precisa ir em prazeres para comprar coisas, porque lá em Dom Helder vende tudo. Mas quando chove, é uma pandemia. E é uma loucura, na verdade, eu queria dizer isso. E aí, quando foi no sábado, a Denise pegou um vídeo e fez: nego, olha como é que tá na casa
da mãe de Vitor, que é a sogra da minha filha. Então ela perdeu tudo. Ela mora ali perto do Visão, descendo aquela parte ali de Areias, depois do Yolanda. A água descia pelo teto, pegou TV, pegou tudo, aquela coisa toda. A minha sobrinha, ela ia se mudar na segunda-feira, quando levou uma parte dos móveis para Coqueiral, e quando chegou lá, a chuva, ela perdeu a metade das coisas que vocês estavam falando, e que até a Marielle falou, que entra um barro, não sei por onde, que leva uma sujeira para dentro de casa. E uma coisa assim que me levou até a gravar o primeiro vídeo pedindo, e quero agradecer demais você que está assistindo, você que ajudou e que continua ajudando, e que fez assim, foi muito massa atendendo a minha solicitação. O Thaís, ela imbuída, assim, porque uma coisa que a gente vê também no ser humano é essa questão de, às vezes, a pessoa está numa situação caótica, mas tem alguém numa situação 3 vezes caótica e essa pessoa parar para ajudar. E foi justamente isso que ela fez. Ela mobilizou a família, mobilizou todo mundo, porque ela perdeu muita coisa, mas teve gente que perdeu 3 vezes mais do que ela havia perdido. E aí, quando a gente fez a solicitação, como ela também, então foi R$ 430 no outro dia, se comprou, levou marmita, levou comida, levou item de limpeza, então levou uma situação assim efêmera, tá? Assim, de muita coisa, uma situação assim que ficou muito massa, para uma crise efêmera, né? E que a gente sabe que poderia ter sido evitado, sabe? Porque a meteorologia é uma ciência que você se programa. Esse é um ponto. Mas aonde é que eu quero chegar? Esse é o primeiro ponto. Então ajude. Tá aí o Pix. É super fácil hoje. Pode ser R$ 2, R$ 3, R$ 1, R$ 5, R$ 10. Ajude, pessoal. E vai voltar. Eu estou dizendo isso assim, com certeza. Vai voltar para você, porque assim, não é por conta de uma... como eu posso dizer? Não existe uma questão ligada à religião, mas existe uma questão espiritual envolvida. Porque quando você ajuda o próximo, cara, o bem volta. E aí, onde é que eu vou entrar nisso? Por exemplo, quando Thaís ligou para mim, eu tinha feito um serviço tipo de portabilidade para receber meu salário em outro banco. Então, ia receber um salário no dia, fui receber quase 2 dias depois. Eu estava, assim, ocupado na conta. E quando ela falou para mim, fez tio, olha, não é para mim, é para ajudar lá, não sei o que e tal. Eu fiz, caramba, bicho, eu ainda vou... O dinheiro ainda vai entrar tanto, só estou com isso aqui, mas vamos lá. E foi uma ajuda mínima, mas pesou na hora. Quando foi isso, fiz ajuda, ajudei outra pessoa, foi ajudando. Eu estou comentando isso justamente para você não deixar de ajudar, porque a forma de retornar tem muitas coisas. A forma que Deus faz para dar de volta as pessoas é muito variado. Aí quando foi ontem, aí por isso que eu citei o nome de Ernesto, que eu já tinha comentado com ele, que eu tomei um cano. Nossa. E comentei com você, não foi isso? Não foi, Túlio, que eu ia lá no teu escritório pra gente acionar a justiça, não foi? Que tu fez, Inácio, marca, tá lembrado disso? Isso, tô lembrado. Pronto, quando foi, sem eu ligar, sem entrar em contato, o pessoal entrou em contato comigo na terça-feira, na quarta-feira, ontem. Aí fez, olha, Inácio, eu sou aqui da parte da editora, tal, e quero ver com você para a gente negociar o que a gente está te devendo em 4 vezes. E quando eu estou aqui na live, eles depositaram a primeira. Então, assim, Nossa, eu estou dizendo isso, e aí eu estou sendo muito claro, tá? É quando a gente se dispõe a ajudar, e você que está aí assistindo, não deixe de ajudar, seja um instituto, seja um vizinho seu, seja uma coisa. Eu me lembro que tanto a minha sogra, ela sempre diz isso, que come 10 e come 100, e a gente não entende como isso acontece. Vocês já devem passar por situações assim, e de estar assim, dizer, meu Deus, aí pá, e as coisas se multiplicam. Então não deixem de ajudar. Não deixem de ajudar. O bem, ele sempre volta.
Muitas vezes ele não volta numa questão financeira, mas ele volta numa questão... a espiritualidade, quando eu digo isso, não é religiosidade, mas a espiritualidade, ela tem uma força muito grande. Eu sou do candomblé, né? Mas em nenhum momento eu fui no ponto assim de chegar e pedir, sim. Pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos santos. Fui fazendo pelos outros. Então, quando você está aí, que você está assistindo, não deixe, minha gente, de ajudar o próximo. Não deixe. E isso para ajudar R$ 1, R$ 2. Eu estou dizendo o valor porque às vezes a gente pensa que vai ser... Não tenho R$ 30 para ajudar. Mas às vezes às vezes você não tem o valor, mas você pode ter em casa uma camisa em bom estado que você não usa mais. E até o pessoal lá do prédio onde eu moro chegou e fez: nega, vamos fazer o seguinte, eu só tenho um corpo, eu uso uma calça, uma camisa e um sapato. Então vamos fazer o seguinte, peguei, vocês sabem que eu sou muito fã da Marvel e da DC, eu peguei todas as minhas camisas que eu tinha lá, que eu não usava mais, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar usando. E também a gente chega na idade, eu já passei de 50 anos, que para mim, quanto mais roupa preta tiver no meu guarda-roupa, me dá mais tranquilidade que eu não tenho que escolher cor. Então, é verdade, bicho. É verdade. Denise às vezes fica dizendo: mas, Inácio, como é que tu tem tanta... Mas porque para mim é mais fácil, eu pego a primeira camisa preta e visto e pronto, e vou-se embora. Então, assim, a gente fez... Então, eu estou dizendo isso, pessoal, não, de Deus sabe do meu coração, Deus sabe do meu coração. Em nenhum momento, assim, nada disso. É somente para dizer que ajudar os outros faz bem, primeiramente para a gente. Porque a Bíblia diz: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Isso é lei, isso tem retorno. Às vezes não é o retorno, como eu estou dizendo, da forma como a gente imagina o que a gente quer, porque isso a gente não domina. Entendeu? A espiritualidade está ligada a um gênio da lâmpada, né? Mas que o bem volta. Então, assim, tem muita gente desabrigada, tem muita gente. No sábado mesmo, no domingo, Denise assistindo as coisas, chorando do meu lado, aquela coisa. A gente não teve nenhuma perda a questão de óbito, sabe? Mas a gente sofre. Eu sofri muito quando eu soube que a criança não sobreviveu. Eu vi ali o pessoal naquela comunidade, todo mundo ali, a Defesa Civil não podia atender todos os lugares. Então, o pessoal foi lá e tirou aquela criança dali, aquela criança saiu viva, mas depois, sabe, isso é uma irresponsabilidade das autoridades muito grande, porque eu me lembro que na época de João Paulo, não foi a quantidade de chuva, eu me lembro que ele trabalhou para forrar os morros com lona. E eu me lembro que foi uma chuva, um inverno muito grande. Foi um inverno muito grande. E não teve nenhum desabamento, não teve nada. Então, assim, é uma questão de, como vocês já falaram aí, eu não vou estar repetindo, vocês têm os dados, têm tudo, mas às vezes a gente tem, infelizmente, o Instagram, ou felizmente, ele serve para essa coisa, como a gente está fazendo aqui, falando para ajudar outras pessoas, né? Mas como também tem muito político que faz política pelo Instagram. Pois é. Ele não está no local, às vezes ele não está visitando, mas ele está no Instagram. No Instagram ele está do lado, tal, aí uma pessoa, e aí vai. Então, a gente precisa mais político fora do gabinete ali, sentado, correndo atrás, ajudando o povo, do que um político Instagram. É isso. Pois é. Marielle, você falou que tinha algumas coisas para falar sobre o Instituto. Primeiro, eu queria agradecer aqui a uma pessoa, né, que não está presente, não pode estar presente, que é Ana Firmino, que apresentou a Beija Botão, que está indo em loco. Ela, nesse momento, deve estar em loco, lá ajudando as pessoas, que só chega de meia-noite, 1h da manhã. Eu estou um pouco adoentado, assim como o Ernesto. Eu peguei aquela tosse horrível de uma semana. Fui para a chuva, mas piorei. Estou doente já desde há muito tempo, viu? Porque desde que eu falo com vocês é tossina. Ainda bem que eu falo pelo Instagram, porque senão já tinha pego essa... Eu vou mandar um cachorro para Túlio. Melhor.
Mas é o seguinte, eu quero agradecer a ela que ela também está tá participando aqui arrecadando donativos para ajudar as pessoas, entendeu? Eu não tive a oportunidade de falar antes. E, Marielle, a palavra é sua. Eu sei que tem muita coisa para falar aí. Só uma coisa, quando vocês falaram sobre os morros, antes de eu morar aqui em Jaboatão, eu nasci no Ibura. Morei 15 anos lá. E a casa da minha mãe, que até hoje é do lado de uma barreira. Quando aconteceu em 2010, uma chuva muito forte, 2009 para 2010, a três ruas depois da minha casa aconteceu um deslizamento. Na época o prefeito era João da Costa. E por conta do deslizamento morreu uma pessoa. E foi feito em um paredão de muro de arrimo. E ficou pedido para fazer o canal que é do outro lado. Até hoje, desde 2010, 12 anos depois, ninguém continuou a obra. E o que aconteceu nessa chuva? Eu estava segura em casa, porque a minha rua era alta e eu moro no primeiro andar. Só que minha mãe me ligou dizendo que uma pessoa que a gente conhecia perdeu tudo porque a barreira caiu, porque era do outro lado. E assim, a coisa de 2 ruas. Era do outro lado e tinha perdido tudo, tinha perdido a casa, perdeu até a vida. E eu sempre vivi isso lá no Ibura. E eu não imaginava que do lado de cá, de Jaboatão, aconteceria a mesma coisa. De 2020 para cá, eu conheci vários locais de Jaboatão. As regionais, elas são totalmente diferentes. As Malvinas, Soltave, áreas que são baixas e altas, que sofreram ferrenhamente. Sofreram muito. E sequer uma ajuda da prefeitura. Jaboatão não tem prefeito há 8 anos. Jaboatão não tem prefeito há 8 anos. E às vezes assim, mas eu não sei quem votar, sabe? Porque na hora que acontece o desastre, a gente sabe quem culpar. Só que se tivesse alguém lá que entendesse a situação, que soubesse fazer um planejamento de cidade, Jaboatão não tem planejamento de cidade. Você pode olhar, nem sequer informação, para vocês terem ideia. No dia que aconteceu as coisas, o perfil da prefeitura veio divulgar às 9h26 da noite os locais de abrigo no sábado. As pessoas estavam desesperadas no meio da rua. Muitas pessoas que abriram as suas associações para abrigar as pessoas porque a prefeitura sequer tinha se disponibilizado para abrir as escolas. Isso no sábado. Eu só queria também dizer que eu estou muito agradecida por estar com vocês aqui. Eu só estou aqui representando o Instituto, eu faço parte da diretoria. No momento, a gente está conseguindo bastante alimento, agradeço bastante, mas ainda falta muito materiais de limpeza. Porque as pessoas pensam que só a barriga cheia que tá tudo bem. Só que uma água sanitária é necessário. Muitas águas sujas, risco de leptospirose. Então, a água sanitária é assim, uma coisa que a gente está necessitando demais. Parece pouco, mas R$1, R$2, R$1,50, 50 centavos. O mínimo que seja, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue comprar as águas sanitárias. O Pix está aí embaixo. Também tem o Pix da OAB Jaboatão, que é da Ana Firmino, que ela está arrecadando para outras áreas, porque assim, Jaboatão tá complicado. Recife ainda teve uma ajudinha mínima, mas teve. Mas Jaboatão é nós por nós, infelizmente é assim. Marielle falou aí algumas coisas que a gente, quando pega a responsabilidade civil do Estado, a gente tem uma nitidez muito grande. Quando eu falo da questão de falta de planejamento, né, e inclusive na questão das escolas, nessa demora, quando você falou lá, Ernesto, da questão do imbróglio jurídico,
que gera aquela demora toda, que eu falei, expliquei por que era, porque bem lá atrás o agente público tem que provar a culpa. Isso é culpa. Isso é negligência, que Mariela acabou de colocar. Então, isso é o meio de prova. Então, o que acontece? Constatar a prova não é muito difícil. A questão é você registrar. Por exemplo, como é que você consegue registrar de que a Prefeitura de Jaboatão só abriu as escolas 9 horas da noite? Entendeu como é que é? Agora, o que a gente está falando aqui não é nem de questões preventivas, a gente está falando de remédio. Né? Aconteceu o desastre, a situação já se acabou e está lá. Eu demoro um tempão para tornar aquelas pessoas, levar aquelas pessoas para os abrigos. Então a gente não vê aí a questão da culpa do agente público, no caso o prefeito ou secretário de infraestrutura, né? A gente não vê só na questão preventiva, na omissão, a gente vê também na negligência. Entendeu? Eu estou lá tendo cidadãos que são contribuintes, que mantêm aquela estrutura estatal e que eles simplesmente são esquecidos até o momento que isso vem a público. Que aparece um noticiário na TV, que aparece vou falar aqui, desculpa, não estou fazendo merchan, mas um Recife Ordinário e mostra tudo que está acontecendo, porque quem começou a mostrar foi o Recife Ordinário mesmo, né? Depois que a TV começou, e isso é um absurdo. É como se a gente tivesse assim, várias estruturas da sociedade, elas estivessem com medo de mostrar aquilo ali, ou então que aquelas pessoas simplesmente não existissem. Né? Só quando o negócio fica grave a tal ponto, que aí, eita caramba, a gente tem que mostrar. A situação tá complicada mesmo. Mas poderia morrer uma pessoa só. Isso é suficiente. Isso é suficiente. O que acontece, o internet falou aqui, a gente tem uma estrutura problemática. A gente tem uma estrutura problemática, uma estrutura social problemática. A gente vê aí as questões todas, a gente tem as provas nítidas, certo? A gente vê, tem um vídeo da barreira caindo, derrubando várias casas lá no Jardim Monte Verde. A gente tem as imagens das pessoas mesmo trabalhando para ajudarem uns às outras a encontrarem os soterrados, que o bombeiro e a Defesa Civil viu chegar apenas no final da tarde. Eu até postei aqui no story do Instagram, coloquei assim no story, tente encontrar alguém com colete da Defesa Civil ou alguém do Corpo de Bombeiros nessa imagem. Não tinha ninguém. Ninguém. Aí fala, porque a área de difícil acesso. O repórter não está lá. O Matheus Sampaio da Rede Globo estava lá. Como é que ele chegou? Voando? Como é que foi isso? Então quer dizer que o Estado, com toda a arrecadação, toda a estrutura que tem, não tem estrutura para chegar numa área de risco? Como é que é isso? Entendeu, Ernesto? Você deixou bem claro isso, a questão da estrutura social. Então, a gente tem prova demais para mostrar a responsabilidade do Estado. Né? Essa live aqui é justamente para provocar as pessoas de que não é dando uma escola, não é dando uma refeição que o Estado se redime. Ele precisa ressarcir o dano que provocou nas pessoas. Diante da omissão, da negligência, da imperícia, da imprudência, de tudo. De tudo. De tudo. Eu entendo tudo isso que você está falando e eu apoio. Eu acho que a gente tem que colocar na justiça. Mas eu trabalho com uma coisa chamada... eu sempre trabalhei muito na minha vida, que é percepção, sabe? O que as pessoas têm de percepção. Qual é o grau de cognição que as pessoas têm? Claro. Porque a gente... E nós viemos e a gente vai andando por um processo de conhecimento daquilo que realmente a gente precisa passar para as pessoas. Porque é o seguinte, vamos pensar francamente, há quantos anos a gente está vindo com problemas corriqueiramente? Desde 2019. Covid, aí vem enchente. Eu passei pela enchente do ano passado, eu fiquei ilhado num cabo. Para chegar em casa foi só Deus sabe como é que eu consegui chegar.
Então, assim, a gente vem constantemente, a população vem constantemente passando por problemas. Não é de agora. Mas você vê, você falou aí, não, o primeiro a relatar foi o Recife Ordinário. Eu acho que o Recife Ordinário tem um papel fundamental na sociedade hoje, porque ele consegue, no humor, trazer as informações quando devido. Mas não foram os primeiros. Nós temos zines, fanzines, jornalistas que estão constantemente fazendo esse processo. A grande verdade foi o que o Serafim falou. O Instagram é uma bolha. E ele vive de nichos que as pessoas têm. As pessoas só seguem aquilo que convém a elas e que interessa a elas. Nós, agora que nós temos uma consciência maior do que grande parte da sociedade, a gente está tentando fazer a nossa parte. Mas tem pessoas que daqui a 2, 3 dias já não estão mais comentando desse problema. Pois é. Quando está comentando outras coisas. Por quê? O dia a dia já é massacrante. O dia a dia já é problemático. Você está o tempo todo. Se você quer ficar louco, você todo dia acesse o portal de notícias ou liga a TV, constantemente você vai ver desgraça. Você vai ficando perturbado das ideias. Não é normal não que a gente está passando, não. É uma coisa absurda. Então, assim, eu costumo dizer que se a gente tivesse como população o mesmo empenho que a gente tem para procurar na política as soluções que a gente procura num Big Brother, a gente estava em outro lugar na sociedade. Porque o que é que acontece hoje com a população brasileira no contexto geral? Nós somos caudilhos. A gente sempre espera um salvador da pátria. Sempre espera. E a gente se esquece que o Estado é muito maior do que um salvador da pátria. A gente precisa cobrar as políticas públicas, que não é só de um prefeito, é do deputado estadual, é do vereador, é do governador, e aí vem para o senador e vai passando de lá para cá. Quando o brasileiro, no contexto geral, ele tem um problema, ele corre logo para o próximo salvador da pátria. E se esquece de entender que o processo de política pública é muito maior e mais extenso do que isso. O que eu estou falando aqui é uma utopia, a gente vai levar tempo para conseguir conscientizar a população. A briga contra a ignorância é uma coisa muito brutal, porque é uma briga que a gente não tem fim, a gente vai estar sempre o tempo todo fazendo, mas aí eu parto para aquilo que o Serafim falou, é a gente fazer a nossa parte. É a gente devagarinho fazer a doação, a gente devagarinho conscientizar, a gente processar o Estado quando tiver que processar, a gente correr atrás das situações, mas é difícil. É muito difícil. Você, como advogado, sabe, o Serafim sabe como escritor. A gente aqui no Pernambuco Filosófico trabalha com educação e a gente sabe como é difícil trabalhar com educação nesse país da gente. Porque, primeiro, não tem o interesse público das pessoas de aprender. É muito difícil você conseguir levar para as pessoas a educação. Você pode levar na base do humor, mas nem tudo se leva na base do humor na educação. Tem horas que você tem que mostrar de uma forma mais séria que aquilo ali é importante. Então, eu acho válido, mas eu vou tocar na tecla com vocês. A gente vai ter eleição em outubro. Em outubro agora. A gente está com menos... a gente está mais próximo do que longe. Muitas pessoas ainda vão correr e vão apoiar as mesmas políticas erradas que a gente tem. Infelizmente. Nós tivemos 667 mil mortes de Covid. A gente não precisava ter nem metade dessas mortes. Nem metade. A gente poderia ter evitado muito. Só basta procurar nas normas regulamentadoras, que é de lei, que você sabe, nos protocolos de saúde. E mesmo assim, nós temos 35% da população apoiando o governo atual, que foi negligente quanto a isso. Pois é. Isso que está acontecendo com a gente de enchente, de chuva, todo ano acontece. E ano que vem vai acontecer de novo. E ano que vem a gente, infelizmente, se Deus quiser não, mas a gente possivelmente poderá estar aqui reunido para tentar ajudar também, porque o governo vai ser ausente novamente. A não ser quando a população como um todo ir lá e cobrar. E é o que falta muito para a gente. É ir para as ruas, cobrar, exigir, parar tudo e fazer. Porque muitas vezes quando a gente vê protesto nas ruas fazendo isso, a gente é o primeiro a apontar e dizer, está atrapalhando o meu dia. Olha, não está fazendo nada. Porque aqui na Avenida Recife, nessa semana, um dia que teve menos chuva, as pessoas pararam a avenida para poder exigir os direitos. E muitas pessoas reclamaram. Mas, cara, as pessoas perderam tudo. Se elas não pararem e falarem assim, ó, me ajudem, quem é que vai fazer por elas? Realmente. Entendeu a situação? Então, às vezes, eu sou um pouco cético, sabe, Túlio? Não é que eu não acho que tem que fazer, eu acho que a gente tem que fazer.
mas eu acho que a gente precisa de uma briga muito maior. Como alguns países têm na América Latina, que quando para tudo, vai todo mundo para a rua e resolve. A gente, em 2016, parou todo mundo por causa de 20 centavos de aumento de combustível. Lembra? Foi todo mundo, 20 centavos. A gasolina estava 2,06. Hoje a gasolina está R$7. Eu estou vendo gente batendo pau e falando assim, que bom. Ô, Ernesto, eu lembro daquela questão dos 20 centavos da passagem de ônibus. Que foi o Brasil inteiro, aquela questão lá da Avenida Paulista, tudo. Entendeu? Eu estive presente também em 2019 no Chile e eu vi aquela questão lá do pessoal, por conta dos aumentos de tudo, né? Colocaram o presidente para fora. É impressionante. A gente, sabe o que acontece? É que a gente está com a sociedade dividida. Né? A gente está com torcidas que estão brincando, né? Brincando de, meu time é esse, teu time é esse, vamos brigar. Estão fazendo a mesma coisa que as torcidas organizadas que a gente vê no futebol. Infelizmente. E eu entendo. E eu entendo que você fala que é uma questão maior, né? Bem maior. Não é um problema jurídico, é um problema da sociedade, é um problema cultural, é um problema educacional. É muito grande. O que eu quis passar aqui é começar um trabalho de formiguinha. Vamos lá. Vamos citar essa população. Vamos provocar. E aí é interessante essa sua fala aí, porque eu sou advogado eleitoralista e eu trabalho em algumas eleições e eu vejo gente vendendo voto por R$20, R$50, e aí perde tudo no enchente. Entendeu? Acontece é que a gente tem um problema muito sério que o governo passado tentou resolver, que a gente tem um problema da fome. Eu vi uma vez um relato de um ex-catador de lixo, que ele se formou em medicina, ele falou que a fome não deixa você pensar. Exato. Ele pegava os livros dele no lixo, né? E aos poucos ele foi lá, aquele trabalho lento para poder conseguir. E a gente tem um problema muito sério que é a fome. Eu acho que quando a gente resolver a fome, a gente começa a tentar resolver as outras coisas. É muito complicado. É muito complicado. A gente vê a fome, não é só questão física, a fome é uma questão psicológica. Né? E aí... O grande problema, só não se esqueça, só interrompendo nessa sua fala um segundo. O problema, Túlio, é que a fome, a saúde, a miséria, a falta de moradia, a falta de trabalho, tudo provém de um único, da falta de educação. Quando você educa o povo sabe o direito dele. Ele sabe o que ele tem de direito, ele sabe onde cobrar, ele sabe o que ele pode fazer. E é esse o grande problema. A palavra se chama educação, parafraseando o que Paulo Freire falou. É o que move tudo. Infelizmente, é o que a gente precisa investir. E às vezes a gente, quando fica numa forma mais alienante, é mais fácil a gente não cobrar os nossos direitos. Quanto menos a gente sabe, quanto menos a gente procura, menos a gente vai ter os direitos da gente. Quanto eu mesmo, às vezes, eu mesmo estava conversando hoje, essa semana com o Denise, e estava comentando, não, porque o Estado ele tem... e a gente ficou nessa dúvida, e Túlio veio e explicou que o Estado realmente ele tem isso. Tem. Um consolo, no sentido de que a gente tem como fazer essa cobrança. E tem outros dividendos, como o Ernesto conversou aí, falou sobre a questão da vacina, e entra isso na questão da educação, e a gente tem um problema para frente, que é um dividendo que vem dessa ideia de que a vacina ela é inútil, porque a gente que tem mais de 40 anos, tem muita vacina que a gente tomou quando criança que já perdeu a validade. Então, as crianças elas são vacinadas hoje para preservar o adulto do futuro. Porque o tétano que eu tive, a vacina dura 10 anos. Então, a gente vê doenças que estavam erradicadas voltando, porque tem-se a ideia de que a vacina não faz efeito. E aí é um problema, porque as crianças, tem um índice muito alto de crianças esse ano que não foram vacinadas.
Exato. que nem da tríplice, nem de um. Então, assim, só para eu concluir o pensamento, a gente vai terminar em uma situação em que doenças que estavam erradicadas e que não era problema nenhum para a pessoa com maior de 35 anos para cima passar a existir a possibilidade dela ser mortal. Porque um dos maiores vetores que a gente tem é justamente da criança. E a criança, quando ela não se vacina, ela não se protege e não protege o adulto. E isso é um dividendo que, infelizmente, a gente vai estar levando para frente. Pois é, Serafim, aconteceu algo aqui em casa. A minha filha, ela teve uma gripe, só que ela, como estava vacinada, ela não desenvolveu a bronquiolite. Agora, outras crianças da mesma escola da minha filha foram parar na UTI por causa da falta da vacina. E aí você vê, quando a gente para pensar, nossa amiga voltou aqui para a live, Isso. eu fiz um levantamento da quantidade e aí eu vou falar dela porque ela trabalha com essa população, ela vai falar melhor do que eu. A quantidade de saneamento básico, o percentual de saneamento básico por cidade é de um absurdo. É absurdo. Que a gente fica impressionado. Se não me engano, Jaboatão está com 30%, 36% da área urbana saneada, com saneamento básico, gente. Isso é o básico. Recife não tem ainda os 100% dele de saneamento básico. A capital Paulista, se não me engano, ainda está menor do que Jaboatão. Aí você vê. Eu estava vendo uma entrevista do governador, não sei se foi de algum político do Canadá, que eu não me lembro qual é agora, e aí ele falando que uma morte de uma criança para o Canadá é uma tragédia. Ele evitando alguma coisa que estava acontecendo lá. Acho que foi o desarmamento, né, que teve a quantidade de mortes nos Estados Unidos das crianças. Aí ele falou, para nós no Canadá, se morrer uma criança, é como se fosse uma perda brutal. Gente, aqui a gente está perdendo crianças em deslizamento, nas chuvas, com doenças, com falta de saneamento básico, constantemente. Isso é de um absurdo. Isso é de uma... Às vezes eu penso que eu estou vivendo na década da Idade Média, no século da Idade Média. Parece que eu estou lá. Para você entender o meu grau eu fico abismado assim, quando eu vejo certas coisas. Pois é, meus amigos. Eu só vou... A gente está passando uma hora de live, rapidinho, aqui. Nosso amigo aqui, o Zé Inácio, vai ter outra live agora, né? Pode falar. Queria muito, desejo muito agradecer a vocês a oportunidade. Tamo junto e misturado. O que precisar, estamos por aqui. Marielle, o que precisar do meu Instagram, santo_serafim, está ali à disposição. Eu já comecei a te seguir. Manda o teu material para eu estar divulgando lá, o Pix, tudo, tá? E a gente vai vendo por aí. Ernesto, grande filósofo de Pernambuco, educacional e tudo mais. Beijo para tu, Túlio. Boa noite, Marielle. Tudo de bom para vocês. E fiquem com Deus, tá? Eu vou estar saindo. Eu mando sim, viu? Vou mandar tudo lá pelo seu direct. Eu vou Beleza. precisar sair, Túlio. Não, tudo bem. Acho que já deu nossa live aqui, uma hora já. Deixa eu dar um recado. Pode falar? Quem for me seguir, não siga não. Siga Serafim. Serafim é mais... o Instagram dele é melhor. Porque aqui é mais... Não tem nada a ver. Vai falar com as mentes ordinárias. Ele fala com subterfúgio da alma. Lá atrás dele, né, menina? Quem vai atrás de pega... Serafim não quer tomar aquele chopp lá no Mercado da Boa Vista, não. Toda vez chama ele fica desconversando. Isso. Serafim amarrado demais. Serafim amarrado demais. Um dia que tu vê Serafim pagar o certo. Não, é porque a minha folga é na segunda-feira. Quando eu folgo na segunda-feira, é neto, esposa, família, tudo. Aí a gente tem que marcar tipo um domingo pra gente ir, tá? Aí a gente vai, ó. Tá vendo aí o dia dos namorados. Vamos pro Clube das Pais no domingo, dia 12. Vem com a voz de cachorro. Ai. Pessoal, imagina chegando com essa tuberculose dele lá. Vai dar certo, não, pô. Como é? Então, mingau de cachorro. Tá bom, pessoal. Então... Não, pô, cada um com sua digníssima, é isso que eu tô dizendo. A gente vai pra lá e aí vai. Beleza? Beijo a todos. Eu tô saindo que eu vou me organizar pra live. Pessoal,
Foi um prazer conversar com vocês aqui. Um abraço e um beijo no coração de todos. Foi massa essa live. Vamos continuar aí a campanha para ajudar as pessoas. E um abraço, pessoal. Vamos lá. Trabalhar. Aí, Melhorar o mundo. divulguei o Pernambuco. Pode falar, pode falar. Fala do Pernambuco. Você cortou. Ele é assim, ele convida, depois corta. Então, você tá assistindo aí, rapaz? O cara protesta, ele ainda processa o cara. Que negócio da... Fala aí, Assim, fala, Resto. Fala, Resto. Do Pernambuco Filosófico também para qualquer coisa lá da instituição, pode passar para a gente que a gente divulga, tá? As portas estão abertas no nosso Instagram. Quem puder dar essa força aqui no Instagram do Pernambuco Filosófico, o processo é todo educacional. A gente tenta, dentro do possível, tá levando informação para as pessoas. Então, quem puder divulgar aí, seguir, dar uma força, totalmente de grátis. Ninguém paga nada e só aprende e ainda leva carinho no coração e na mente. Beleza? E tem Muito obrigado, Serafim. Túlio, vou te mandar um mingau de cachorro, daqui a pouco chega o Uber aí. Beleza. E é isso. Olha, tem o YouTube também, o YouTube do Pernambuco Filosófico aí. Estou lá inscrito também. Vamos marcar uma live legal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. O Instituto está aberto. Se quiserem fazer palestras, se quiserem conversar com o pessoal Olha aí, adora conversar. Diálogo é essencial. Só para frisar, o Pix é estradadoamanheceroficial@gmail.com. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Só uma coisa, segure aí um minutinho. Deixa eu lhe deixar uma coisa. Eu tenho, fora o Pernambuco Filosófico, eu tenho um outro Instagram que tem uma pequena empresa de cursos profissionalizantes. Se você precisar para capacitar o pessoal lá, totalmente de graça, a gente alinha. Tem vários cursos lá, a gente tenta fazer esses cursos lá dentro do possível para encaminhar a galera para o mercado de trabalho. Então, se precisar também, a gente está à disposição. Esse ano eu estou fazendo 10 anos da empresa e a partir de julho a gente está fazendo campanhas voluntárias e eventos assim de capacitação para justamente comemorar esses 10 anos. Então, entre em contato aí com o Túlio. O Túlio me passa meu contato. Eu vou com certeza entrar. Obrigada, viu? Muito obrigada. Espetacular. Se precisar de ajuda jurídica aqui, eu tô aqui para tirar dúvida, ajudar as pessoas, quem precisar aí. Estamos com um projeto né, com esse processo de ação indenizatória pro bono. Tenho aqui alguns assistidos já. Eu não sei a quantidade, tenho que falar com minha colega Polly para saber a quantidade, para a gente poder saber se pode pegar mais alguns casos. Tá bom? Um abraço. Beijo no coração. Valeu.